Com o nosso balanço e atenção, eu já vou ter que começar com uma história terrível, tá? Foi uma madrugada sangrenta na cidade de Itamarana, aqui na nossa região. Pai e filho foram assassinados, tá? Uma propriedade rural, os dois eram caseiros, trabalhavam lá. E de acordo com a polícia militar, o seu Carlos Máximo, de 47 anos, e o filho dele de 16, que não teve a identidade revelada, eles estavam dormindo quando alguns atiradores invadiram a casa. Esses homens estavam encapuçados, tá? Foram até o quarto onde estavam pai e filho e mataram os dois com tiros a queima-roupa. Na sala, na cozinha, na frente da esposa, da outra filha, dos dois netos, eles passaram pela casa e não se incomodaram de serem vistos pelo restante da família. Só que atingiram apenas pai e filho. E a gente se pergunta por quê, né? A polícia já tem uma linha de investigação. O crime pode ter sido motivado por vingança. O pai era investigado por envolvimento numa execução. No caso, tá? O ex-sogro da filha dele teria sido morto numa briga. E a partir daí, começaram as ameaças dentro da família. A nossa equipe foi até lá e a partir de agora traz todos os detalhes deste duplo homicídio, desses assassinatos brutais e cruéis. São 11h52, o Balanço Geral está no ar. Por determinação do dono da propriedade, fomos impedidos de nos aproximar do local dos assassinatos. Tivemos que parar em uma estrada rural, a cerca de 100 metros do ponto exato onde tudo aconteceu. O crime brutal foi registrado em uma fazenda que fica numa localidade conhecida como Banhadão, em Tamarana. Uma comunidade aparentemente pacata, mas que, segundo a polícia, esconde uma trama complexa relacionada a uma briga entre famílias. Dessa vez, a localidade rural foi palco de um duplo homicídio que vitimou pai de 47 anos e filho, um adolescente de apenas 16 anos de idade. Encapuzados, os atiradores invadiram o local e renderam o homem, que seria caseiro aqui da fazenda. Eles obrigaram o pai a ir até um dos quartos da casa, onde o filho dormia. Os criminosos atiraram diversas vezes e a queima-roupa contra as vítimas, que não tiveram chances de defesa. Sabendo que dois indivíduos entraram à residência, né, rendeu ali o Carlos Máximo, que é a vítima, efetuou o disparo, depois perguntou o nome do filho e acabou também atirando no filho dele. O local do crime passou por perícia do Instituto de Criminalística. Segundo a perita, pai e filho foram mortos na sala e na cozinha da casa, que também era ocupada pela esposa do homem, uma filha e dois netos do casal no momento das execuções. Foram recolhidas 6 cápsulas de revólver no local. Vários disparos, lesões concentradas predominantemente na região da cabeça, do tórax, abdômen. Foram coletados alguns projéteis do local que serão encaminhados para análise posterior. A polícia confirma que o duplo homicídio pode estar relacionado a um outro assassinato que teria sido cometido por um dos mortos em abril deste ano. Na época, o homem mais velho, identificado como Carlos Máximo, acompanhado do adolescente, foi até a casa de um vizinho para resgatar a filha, que estaria sendo mantida à força no local pelo marido. Houve um princípio de confusão e Carlos acabou disparando contra o sogro da filha, que morreu no hospital. Segundo a polícia, os atiradores podem ter agido contra pai e filho em vingança pela morte registrada no início do ano. Acabou se envolvendo em uma desavença familiar, né? E acabou matando uma pessoa e está respondendo por esse homicídio. Mas, como diz, a investigação está muito no início para poder apontar uma causa para as duas mortes de hoje. Então nós não sabemos se existe relação, como diz, está muito no início para você sair apontando uma linha de investigação. É o início, mas repito, essa briga que teria acontecido dentro da família é a principal linha de investigação para a polícia nesse momento. Repórter Guilherme Batista, que esteve em Tamarana hoje pela manhã, me ajuda a entender um pouco mais dessa história. Como é que foi essa briga, Guilherme, que aconteceu e que terminou em homicídio do ex-sogro da filha dele? Como é que é essa história? O que é que a polícia já sabe para começar a investigar esse crime? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Juliano, é um caso que aconteceu em abril desse ano. E a informação repassada para a gente pela polícia é a seguinte:
O Carlos Máximo foi junto com o filho, o adolescente de 16 anos, até a casa de um vizinho que fica localizada ali mesmo nas proximidades do sítio onde a família mora. É uma localidade rural, Juliano, conhecida como Banhadão. Pacata, tranquila, mas que vem sendo aí movimentada, vem sendo abalada pela desavença dessas duas famílias. É uma história, Juliano, que começou de uma forma bastante feliz, porque houve o casamento da filha do Carlos Máximo com o filho desse homem que acabou sendo morto posteriormente. Só que esse casamento ele não estava dando muito certo. A filha falava para a mãe, falava para o pai que queria se separar do marido, e isso já não era de hoje. Só que o marido mantinha ela presa a esse relacionamento abusivo. Nesse dia, em abril, então, Juliano, o Carlos Máximo, junto com o adolescente, o filho adolescente, ele resolveu ir até a casa para tentar resgatar a filha, para tentar trazer a filha de volta para a casa dele. Houve esse princípio de confusão, um bate-boca, muitas ameaças, e durante toda essa situação, o Carlos Máximo teria sacado uma arma e atirado contra o sogro da filha, o ex-sogro da filha. Esse homem, na época, chegou a ser encaminhado para o hospital, passou um tempo considerável em tratamento, internado no hospital aqui de Londrina, mas acabou falecendo. O delegado de homicídios, João Reis, disse inclusive que antes de ser executado, no dia de hoje, o Carlos Máximo respondia a essa acusação de homicídio em liberdade. E tudo leva a crer, então, que esse duplo homicídio de pai e filho tenha relação com o assassinato desse homem, do ex-sogro da filha do Carlos Máximo, registrado em abril desse ano. A gente não pôde, Juliano, chegar muito perto da propriedade rural. Todo mundo envolvido estava bastante abalado, tivemos que manter uma certa distância, mas a informação é de que os atiradores chegam com esse objetivo de executar os dois, o pai e o filho. E tudo acontece, como você mesmo disse, como a gente viu na reportagem, na frente do restante da família. A esposa do Carlos Máximo estava lá, a filha, que foi resgatada da casa do marido em abril desse ano, também estava dentro da residência, e os dois netos do Carlos Máximo. Um crime brutal que volta aí a colocar o foco dessa insegurança, dessa violência para Tamarana, e que agora vai ser investigado pela polícia. É aquela história, é um crime brutal, Gui, e que deixa claro que os alvos eram os dois, tá? Era o Carlos Máximo e o filho dele, tá? Porque senão o restante da família poderia ter sido atingida. Estava todo mundo na casa, os bandidos entram armados, encapuzados, veem todo mundo lá e só vão e atiram contra os dois. Não há a menor dúvida de que se trata de uma execução e é a partir daí que a polícia vai investigar essa história. Obrigado, Guilherme. Daqui a pouco ele volta ao vivo e você vem comigo no Balanço, porque até as 2h30 da tarde tem muita informação, tem prestação de serviço no nosso jeito diferente.